E as pessoas hoje, pela minha desenvoltura, né, pelo que eu apresento, pelo status hoje que eu ocupo, eles acham que eu vim de berço rico, sabe? Eles não imaginam que um garoto de 12 anos, que queria a graninha dele, ia para a beira do campo, pegava uma caixa de isopor, gelo seco, botava sorvete, ali, picolé de uva, abacaxi, morango, coco, e ia vender, entendeu? Para ganhar minha grana. Gente, hoje o dia é muito especial. Eu tô aqui com um cara maravilhoso, um brother, um amigo, um irmão. Gosto mais da esposa dele do que dele. Eu gosto dele por causa dela, porque ela é gente boa demais, mas ele se salva. Meu amigo Rui Jefferson, que começou vendendo picolé em campo de futebol. Hoje é um dos maiores empresários do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não, Nova Iguaçu, que não é Rio de Janeiro. Ele diz que é, mas não acredita. E hoje também é um dos CEOs de uma das maiores empresas. Ele vai contar um pouco para gente. O cara conhecidíssimo na cidade dele, chamado Nova Iguaçu. Tem uma família linda. A Juliane, que é a esposa dele, é médica ortodontista. Eu sou dentista, ortodontista. Isso. Dentista ortodontista. E é quem segura a onda na casa que eu tô ligado. Mas ele vai. É quem coloca ordem nessa casa, é quem pensa. Mas ele vai contar, espero que ele conte tudo isso pra gente. Rui, seja bem-vindo, meu irmão, nos papos de história de quintal. E entenda uma coisa, meu irmão, esse programa surgiu com a necessidade de deixar um legado para as pessoas. Porque conversar com o Flávio Augusto, que é um mito, com qualquer outro mega empresário do Brasil é uma coisa. Mas conversar com aqueles mega empresários anônimos, mas que fazem a economia, que fazem o Brasil girar, também é um privilégio muito grande para nós. Então, conta a tua história para gente. Ô, Jupiara, primeiro prazer, né, estar aqui contigo. Nós somos amigos de longas datas, já viajamos por esse mundo aí, muito legal. Nessas minhas idas e vindas, baixas e altas no mercado, numa dessas eu te conheci, foi uma das conquistas maravilhosas que eu tive na minha vida. Você é uma pessoa encantadora, privilegiada, você tem uma esposa, uma família muito legal, né? Eu sou fã teu e admirador do teu trabalho. Você é uma potência. Qualquer dia, eu que vou ter o prazer de te entrevistar. Opa, vai ser um Mas, prazer para cara, mim. Tu nasceu de que cidade? Que cidade tu eu nasceu? nasci no centro do Rio de Janeiro, na Promater, né? Sou carioca da Gema, e aí eu morei em vários lugares, né? Morei em Irajá até meus 11 anos de idade. Depois de Irajá, eu vim para Caxias, e aí minha mãe ganhou uma casinha e fomos ali morando até meus 14, 15 anos. Os teus Aí pais, depois eu passei. tu cresceu com teus pais ou teus pais são separados? Como é que conta um pouco da história dos teus pais? Quantos irmãos vocês são? Nós somos 6 irmãos e eu cresci até os 11 anos. Eu convivi com meu pai muito pouco. Até os 11 anos já convivia muito pouco, né? Meu pai tinha um estacionamento na Glória, no Rio de Janeiro, e ele só vinha aos finais de semana para casa. Então, assim, quem me criou mesmo, quem foi à luta para poder criar os 6 filhos foi a minha mãe, Caramba. entendeu? Minha mãe é muito batalhadora. Minha mãe vendia, até hoje eu não esqueço, minha mãe vendia Renan Sherman, Christian Grey, Avon para sustentar os filhos. E eu Olha. vivi a minha infância foi brincando sobre aquelas caixas, né, da Avon. Eu nunca passei fome, eu nunca passar as necessidades que realmente uma família pobre passa, né? Minha mãe sempre batalhou muito, sempre. Eu me lembro minha mãe todo dia eu ia pegar ela no portão, ela chegando com aquela bolsinha de papelão do disco, né? Eu vim jantar, Jupiara, depois que eu me casei aos 21 anos de idade, porque na minha casa só quem jantava era o filho que trabalhava, né? E eu era o caçula, e aí eu só fui conhecer o que era jantar aos 21 anos de idade. E as pessoas hoje, pela minha desenvoltura, né, pelo que eu apresento, pelo status hoje que eu ocupo, eles acham que eu vim de berço rico, sabe? Eles não imaginam que um garoto de 12 anos, que queria a graninha dele, ia para a beira do campo, pegava uma caixa de isopor, gelo seco, botava sorvete, ali, picolé de uva, abacaxi, morango, coco, e ia vender, entendeu? Para ganhar minha grana. Ninguém sabe que eu, aos 13, 14 anos, eu vendia pipa, fazia pipa com maestria. Ao invés de ficar soltando a pipa, eu ficava vendendo pipa para os meus amigos soltarem, porque eu vendia tanto que não dava conta de eu pegar eu mesmo e soltar a pipa, me divertir, Caramba, entendeu? cara. Então, eu sempre fui.
voltado para o negócio, sempre tive a visão, eu tinha que ser independente, né? Desde criança, eu nunca imaginei trabalhar para ninguém. Tanto é que nunca trabalhei para ninguém na minha vida. Uma vez eu fiz só um trabalho de contrato, fiquei 2 anos, e depois só carreira solo mesmo. Sempre fui. Aonde tem uma possibilidade, eu sempre me meti, entendeu? Então, é uma história de superação. Nós temos aí um bate-papo de 40 minutos, 50 minutos, mas se eu ficar te contando a história da minha vida, eu já passei assim, por tantas coisas, tantas empresas que eu já Conta um tive. dos maiores desafios teus quando criança pra gente. Qual foi um dos maiores desafios que te marcou, que tu lembra na tua casa, com teus irmãos, com a tua mãe? Qual foi um dos desafios que tu viu e disse, caraca, isso nunca vai acontecer na minha casa, que eu não vou deixar? O meu maior desafio era conviver com meus irmãos. Meus irmãos na adolescência, eles brigavam muito, né? Então eu nunca sabia quando ia começar uma briga entre eles. E qualquer coisa era motivo para briga. Eu lembro de uma cena que meu irmão estava estudando, a minha irmã chegou fazendo bagunça e tal. Ele era muito estudioso, muito inteligente, já é falecido. E eu não sei o que minha irmã falou para ele, ele pegou a caneta e jogou nela, furou o braço dela, ficou cravada no braço dela. Eles eram assim, eles brigavam por tudo. E eu hoje tenho um orgulho danado, eu nunca briguei na minha vida, eu estou com 61 anos de idade, eu repudio, eu não gosto de brincadeira de agarrar. Eu fiz luta, né? Eu fiz karatê, fiz jiu-jitsu, tudo para perder o medo. Eu não gosto de briga, eu não gosto. Meus filhos, eu vejo brincando, começou a agarrar, eu para. Mas isso é o exemplo que eu tive dentro de Sim, casa, né, de criança. sim. Tu me falaste agora que o teu primeiro trabalho, tivestes um trabalho assim de carteira, ou não sei se foi de carteira, mas que foi gerente da loja do teu irmão. Como é que foi isso? Teu irmão abriu uma loja de quê? Meu irmão teve uma loja chamada New Wave, era uma boutique que estava à frente do tempo de onde nós morávamos, né? A gente morava em Caxias. Caxias, Nova Iguaçu, são cidades prósperas, tá? Os Uhum. maiores, os emergentes que moram na Barra da Tijuca, que moram em Ipanema, Copacabana, Leblon, eles são muitos deles são frutos de Nova Iguaçu, de Caxias. Tem muita gente rica, né? E aí trabalha aqui porque o Rio de Janeiro é uma cidade super perigosa. Então, o cara, para ficar atravessando uma linha amarela, uma linha vermelha todos os dias, ele opta em ficar aqui. Quando chega numa sexta-feira, ele pega a família e vai lá para Barra, vai para qualquer outro lugar, não ficam aqui. É raro isso. Então, assim, meu irmão montou uma loja, e aí meu irmão falou para mim assim, cara, você vai trabalhar comigo e vai ser o gerente da minha loja. Eu falei, pô, como você é o gerente da tua loja com 17 anos? Ele falou, você vai ser o 17 gerente da anos. loja. Caraca. Você é bom, cara, no que faz, e acabou. Aí colocou uma vendedora com uma experiência, e eu fui me enveredando naquele mundo ali, né, naquela ilusão que eu trazia desde criança, que eu podia ser alguém na vida, E aí foi meu irmão que veio me despertando isso. E, cara, eu vou te falar, eu aprendi tanto com ele que ele não assim, ele me ensinou tanto a não desistir. Ele sempre foi dono do próprio nariz, sempre teve os negócios dele. Meu irmão, tipo assim, quando em 81, quando o Evandro Balistero, que é o dono da Toulon, a Toulon estava no auge no mercado, meu irmão falou assim, cara, eu quero montar uma Toulon em Caxias. Aí o Evandro Balistero falou para ele assim, cara, não posso botar o nome da minha loja em Caxias, pô. Vai queimar minha marca. Aí meu irmão falou assim, então tá legal. Eu vou botar o nome da minha loja, o nome era Epos na época, vou fazer uma puta de uma loja, e todas as roupas que tinha dentro daquela loja era tudo da Toulon. Só o nome que não podia ser Toulon. Então Olha. meu irmão sempre foi desafiador, né? E eu aprendi isso com ele. Eu nunca tive medo de trabalho, nunca tive problema em enfrentar os desafios, né? E eu já fiz muita coisa na vida. Depois dessa loja, tu tava com 17 anos, tu chegou a fazer faculdade ou não, Rui? Eu fiz faculdade de Direito. Eu me formei em edificações e Uhum. aí eu ia para Gama Filho. Só que nessa hora de se formar do segundo grau e ir para a faculdade de arquitetura, porque eu fiz edificações, né? Eu recebi um convite para ir para Mato Grosso, exploração de ouro no garimpo. Caraca, Rui. Aí eu fui para lá, cara. Só que na hora de ir, a minha família toda foi comigo, porque ninguém queria perder o caçula, né? E eu estava determinado aí. Hum. E aí fomos para lá, meu irmão falou assim, você vai comigo de carro, não vai de ônibus. Então, na época, era Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte. Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, era para a esquerda, do norte para a direita, alguma coisa assim. E eu vi a placa, eu tinha que ir para o Mato Grosso do Norte, não era para o do Sul. Meu irmão foi para o Mato Grosso do Sul e paramos em Corumbá, onde meu irmão, ele era da Marinha, né? Então, ele morava em Corumbá e trabalhava em Ladário, na Marinha.
E aí, pô, conta aí o que que aconteceu, o que que vocês estão aqui? Ah, o mano queria ir para o garimpo, eu trouxe a minha mãe, veio todo mundo para cá e tiramos da cabeça dele. E aí passamos um tempo lá, ficamos umas férias lá de uns 30 dias. Quando nós voltamos, eu já não queria mais fazer arquitetura, e aí fiquei trabalhando com meu irmão um tempo. E a minha vida começou assim. Se você pergunta assim, como é que começou, de fato, a sua vida profissional, empresarial, foi quando eu me desliguei do meu irmão e comecei a procurar um emprego no ramo de estamparia. Eu queria estampar camisas, fazer camisetas. Na época eu usava muito estamparia. Arranjei um emprego de representante comercial de tinta para conhecer as estamparias. E com um mês eu já sabia tudo de estamparia e montei minha primeira estamparia dentro da casa da minha mãe, no quintal da minha mãe. E aí, quanto tempo durou isso aí? Como é que foi esse processo dessa empresa nova? Aí foi muito rápido, né? Foi muito rápido, porque eu comecei a fazer estamparia dentro do quintal da minha mãe, nos fundos da casa dela, num quartinho que ela tinha. E aí toda a tela que eu botava na camisa, colorida, né? Era o branco que era a base, depois você vinha com as cores, né? Tinha degradê e tal, vermelho, amarelo, e eu tinha que lavar as telas. E quando eu lavava as telas, a água ia para a rua e fazia um corredor de tinta no condomínio todo, né, cara? E o pessoal Ah, começou a reclamar daquilo dali. Aí um amigo vendo aquilo dali falou assim, cara, vamos lá para minha casa, que eu moro num lugar que tem tanque, tem tudo. Você trabalha lá na varanda da minha casa, ganha a tua grana. Aí eu falei assim, tá bom, vamos para lá. E começou. Aí veio o Regi e Reginaldo, trouxeram lá uma Kombi lotada de malha para eu poder estampar, e aí nunca mais parou. Até que um dia o Fernando, que era o dono da Oger, um dos donos da Oger, fabricava camisa e calça. Ele viu, cara, meu talento naquele negócio de estamparia, ele falou assim, cara, vamos fabricar bermuda e calça? Aí eu falei, cara, eu nunca fabriquei bermuda na minha vida. Ele, não, pô, você muda para qualquer coisa, você dá, pô, você é um cara bom, vamos embora. Aí me deu 5.000 bermudas para eu fazer no final do ano. Eu ia ganhar uma grana e ele ganhava uma grana. Depois eu me descobri que ele, durante o ano todo, ele juntava os restos dos tubos de tecido e ele pegava o cortador dele, o modelista, no final do ano ele dava uma grana para esse cara. Ele falava assim, tá aqui, ó, não sei quantos mil metros de tecido, você faz essas bermudas, nós vamos vender e tu ganha parte do lucro. Quando ele me conheceu, ele falou assim, vou fazer um teste contigo para a gente fabricar calça. Você vai fazer 5.000 bermudas para mim. Eu falei, tá bom, mas eu nunca fiz bermuda. Ele, não, vai lá que você pode. Aí eu falei, cadê o modelo da bermuda? Ele falou, Zé Carlos vai te dar o modelo da bermuda. E aí eu me lembro como se fosse hoje, cara. Fui lá no seu Zé Carlos, né? Já era um senhor de idade, eu molecão. Vim pegar aqui o modelo da bermuda que o Fernando pediu para o senhor me dar. Ele, não, tá aqui, toma aqui. Aí me deu, conferi as pernas da bermuda, o bolso, tudo direitinho. Só que eu não tinha maldade nenhuma, nunca tinha feito uma bermuda na minha vida. E aí eu fui atrás das costureiras e tal, e comecei a fabricar as bermudas. Só que as bermudas todas prontas, elas foram colocar o cós da bermuda. O cós é onde você passa o cinto, né? aham. E aí, cara, só ia até a metade da bermuda. Porque o cara, para me sacanear, porque ele perdeu a boca, ele só deu o modelo do cós só pela metade. E acabou o tecido. Eu falei, como é que eu vou falar isso? Pô? Fui para São Paulo, me falaram, vai para São Paulo, lá tem todo esse tecido. Era o chamado pijaminha. E aí eu fui para São Paulo, consegui completar o tecido, fiz o cós completo, entreguei para o Fernando, ganhei minha grana. O Zé Carlos morreu e até hoje nós não falamos sobre isso. Só que ele falava assim, como você conseguiu? Eu falei, eu consegui, não era para conseguir, não? Eu não falei para ele. Aí o Nunca Fernando falaste pra falou, ele. cara, nunca contei para ele. Ele morreu e não falei para ele. Aí ele, porque ele me sacaneou, né? Porque ele perdeu o bico dele. Aí o Fernando, quando viu que eu entreguei realmente as bermudas, ele falou, cara, agora você vai para um patamar legal. Eu falei, qual? Ele falou, vamos fabricar calça. Na época, o tecido era javanesa maquinetada. E aí ele falou assim, você vai montar uma fábrica, vai me ver quanto custa todos os maquinários, faz o orçamento. Na época deu 100 e poucos mil, ele pegou e, puf, botou na minha mão, e eu fui e montei a fábrica. Ele falou assim, agora vamos para a Fenite. Isso é tudo moleque, tá? Moleque, moleque. Pô, eu fui para a Fenite, pô, bacana, hotel 5 O estrelas. que é fenite?
Fenite é uma feira de moda que acontecia 3 vezes por ano, que são 3 estações. Então, outono, verão e inverno. E aí lá todas as marcas do Brasil inteiro, todos os fabricantes de roupa se reuniam 3 vezes ao ano para lançar suas coleções. Eu fui para lá. Aí cheguei lá, não sabia fabricar uma calça, tá? E aí fomos para lá. Só que a Ai, Oger era uma empresa fera em camisa, né? Vendia camisa para o Brasil inteiro. E aí botou a calça no estande da camisaria, eu com a minha salinha ali. Vendemos 45 mil calças. caraca, 45 mil calças. Eu não tinha condição de fabricar uma. caraca. Aí ele falou assim: e agora o que você vai fazer? Eu falei: eu vou para o Rio, pô. Vamos comprar tudo aí e eu vou trabalhar. Aí os caras tinham muito dinheiro, né? Eu falava o que precisava, só que eu tive que montar toda uma equipe de costureira, né? Cara, eu tinha tudo. Eu tive 72 funcionários através desses caras, eu montando tudo, 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 tudo. E aí começou, eu falei, cara, eu dou para esse negócio. E passei muito tempo no ramo de roupa, comprei meu Ganhou primeiro carro dinheiro? zero. Oi? Ganhou dinheiro? Ganhei dinheiro pra caramba. Eu era fora da média. Eu tinha carro zero, eu me casei, eu tinha muita grana. Eu ganhava grana, né? Só que aí, falei, pô, tem que criar minha carreira solo, né? Vou para carreira solo. E aí fui fazer minhas próprias camisas. Saí da loja, fui fazer minhas próprias camisas. Um belo dia, estou na Taco, vendi 3 mil camisas de tricoline. E um cara que vendia não sei quantas mil camisas, 120 mil camisas por coleção, a minha coleção era 3 mil camisas, a dele era 120 mil, seu Cara, Emílio. Aí ele falou assim: pô, o cara vendeu 3 mil camisas na Taco. Aí o seu Emílio falou assim: pô, esse moleque vai dar trabalho, cara. Vendeu 3 mil camisas, ela deixou de comprar 3 mil camisas com a gente. Foi lá e me fez uma proposta de trabalho. Então eu saí de uma confecçãozinha de 3 mil camisas por coleção para fabricar 120 mil camisas por coleção, caraca, Rui. entendeu? E eu não tinha a noção desse cara que eu era, né? Mas as pessoas viam aquilo dali. Pois Aí é. fui para a Danelo, 5 andares, dinheiro pra caramba. O seu Emílio andava de Landau na época que era gasolina azul, né? Então eu me bancava, fez curso hoje. Eu faço curso financeiro como ninguém. Ele me pagou um curso em São Paulo para aprender a fazer aprender a fazer custo financeiro de produtos, né? Então hoje, aí eu trago essa experiência até hoje comigo. E é um dos fatores que eu tenho sucesso, né? Que eu vou para a guerra, vou para a briga, para o confronto, na hora de disputa de preço, eu sei exatamente até o ponto que eu posso chegar. E muitos dos meus concorrentes, eles não sabem nem fazer aquela porcaria. Ele pega, por exemplo, é igual pizzaria, né? Ele pega o preço. Quanto que gastou na pizza? 30. Então multiplica por 3. Um é da massa, outro é da É, contribuição, não é isso? é. E eles, hoje no mercado, muitos deles fazem isso. E eu não, pô, eu sei aonde eu posso chegar. Eu posso até empatar, eu só não posso perder. E aí, aprendi a fazer custo financeiro, fui tocando, fui assim com maestria, dominando cada vez mais a Danel. Só que, Jupiara, hoje eu não sou um cara milionário, mas milionário de arrastar dinheiro, porque eu sempre fui muito honesto. E aí eu trabalhando na Danelo, porra, eu cheguei, fui para São Paulo, entrei numa loja chamada Babuche, camisa pra caramba da minha fábrica, né? Eu falei, eu não vendi essas camisas, quem vendeu essas camisas? Aí o Babuche, não se mete nisso, garoto. Você é muito garoto. E eu fui cavucar aquilo dali para encontrar por que aquelas camisas estavam ali, você não passou por mim. Então eram dois sócios milionários, que um era financeiro e o outro era comercial. O financeiro Hum, dava o jeito dele lá na finança e o comercial dava um jeito na parte comercial. Então o que ele caraca. fazia? Ele pegava as sobras do tecido, tinha a turminha dele dentro da própria fábrica e ele vendia aquilo dali como refúgio. Mas ninguém Hum, sabia, só ele com a grana. Eu fui pedir demissão. Aí eu falei, seu Emílio, eu não vou ficar nessa, não. Estou saindo da sua empresa. Ele, que isso, tá maluco, rapaz? Eu falei, não, estou saindo da sua empresa. Não vou ficar nisso, não. Como é que pode tu roubar o teu próprio sócio? Aí ele, então vai lá ver como é que ele mora lá na Lagoa Rodrigues de Freitas, pô. Com a retirada que nós temos aqui, não dá para fazer isso, não. Eu falei, eu não quero nem saber, estou indo embora agora. E outra coisa, hein? Não tem indenização, não. Vou vender carro na rua. Ele duvida. Aí eu peguei uma graninha que eu tinha, comprei um Opala, uns 2 ou 3 Chevettes, botei no meio fio, peguei um Tecnofone, né? Na época custou US$ 4.800 aqueles Tecnofone, lembra? Aqueles aparelhos uhum. grandão.
e anunciava no Jornal O Dia, né? Porque o Jornal O Dia atraía o pessoal da Baixada, e aí começava a vender carro na rua. E fui, nessa brincadeira de vender carro na rua, fui parar numa autorizada de ônibus e caminhões. Olha. Aí hoje eu fui ser diretor de uma das concessionárias da Marco Polo. E aí, quando eu cheguei nesse nível, eu fui o maior vendedor de micro-ônibus do Brasil. Você já viu esses ônibus que tem esses micro-ônibus? Volare, tá? Sim. Eu fui precursor desse carro, desse ônibusinho no Brasil. Em 89 foi lançado, ficou engateando a venda. Eu conheci o Robson Soares Moreira, que me fez um convite para ser gerente de vendas dele. Na época eu tinha consórcio e tal. Eu falei, vamos embora. Entrei, vendi 532 ônibus no ano. Tornei o maior vendedor da história da Marco Polo de micro-ônibus. A Marco Polo, na época, não tinha condição de faturar 20. Eu vendi 200 numa tacada só. Caraca, Rui. Não, prodígio, sempre foi Agora, assim. deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vi aí algumas coisas que tu falou sobre iniciativa. Porque tu estavas ali o cara te ofereceu para vender calça. Aí tu disseste, tu em nenhum momento tu gelou. Tu foi lá, começou, mesmo sem saber fazer, e porra, vendeste não sei quantas mil calças sem ter nem a fábrica. O que tu atribui Entendeu? isso, cara? Que característica é essa que tu atribui isso? Cara, primeiro, quando você recebe o convite, eu sempre fui assim. Eu recebo o convite, eu vejo se existe a possibilidade. Existiu a possibilidade, eu vou para a minha realidade. Qual é a minha realidade? A minha realidade é que eu tenho a força de vontade, mas eu não entendo do que me propuseram a ser feito. Eu vou procurar pessoas que são do ramo. Faça a pesquisa rapidinho, peça ajuda. E foi assim, eu pedi uma ajuda ao meu irmão na época. Meu irmão tinha uma lojinha de criança chamada By Children. Falei, mano, pô, peguei uma oportunidade aqui, vamos junto. Ele falou, cara, não dá. Estou bem aqui, vou ficar nessa. Vai na carreira solo, mas procura dois irmãos. Marquinhos e Reinaldo, lá na Rua do PU. Cheguei lá, os caras tinham uma fábrica, oca, tinham quebrado, estavam fabricando boné para candidatos, vereador na época. Aí eu falei pro cara, meu amigo, tu tem a estrutura que eu quero, só que você não tem o dinheiro. Vamos trabalhar comigo? Aí ele disse, pô, vamos embora. Cara, o cara não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. Aí eu falei para eles assim, quanto vocês precisam para sobreviver? X, então é comigo mesmo. Aí fui montando tudo. Esses caras chegaram numa época que eles me traíram. Eles me traíram, eu saí de perto deles na época. Eu cheguei, quando eu embalei na fabricação das calças, houve uma traição comigo. Então, quando eu vi que houve uma traição, eu falei, ó, tô fora. E quando eu saí, todo mundo perdeu a credibilidade. Não demorou um ano, a fábrica acabou. Quando eu entrei nesse mundo aí da Marco Polo, eu vendi 532 ônibus. Aí tu me pergunta assim, como você vende 532 ônibus? Eu tinha um sisteminha no computador chamado Correio de Veículos. Aí eu coloquei lá, Marco Polo, fale direto comigo. Um cara chamado Jordan, lá de Goiânia, falou assim, Carioca, tu tem esses ônibus aí para vender? Eu falei, tenho. Ele falou, então pega um avião e vem para Goiânia. Tem aqui uma cooperativa chamada Sintrago e o governador quer tirar todos os carros, as vans velhas do centro de Goiânia e jogar para cidades satélites. E quer só colocar Volare aqui. Eu falei, estou indo para aí agora. Peguei um avião, fui para lá. Saí com 200 ônibus vendidos, um Audi A4 seminovo, que eu ganhei só de comissão, e voltei para o Rio de Janeiro com aqueles 200 ônibus. E agora, como é que fabrica os 200 ônibus? Pois é, Então, a eu fui. produção era 20? Aí eu fui para a Ana Rec, né, que é a fábrica da Marco Polo, sentei com eles e falei assim, cara, eu vendi, não é problema meu fabricar. Agora vocês têm que fabricar. Só que são bilionários, né? A Marco Polo é a maior fábrica de carroceria do mundo. Está aqui em Ana Rec, Caxias do Sul. E aí ele falou, porra, como é que vai fabricar isso tudo? Eu falei, não, eu vendi 200 para um lugar, pô. Eu vou vender mais. Vocês têm que né, acelerar. Vendeu para onde? Eu falei, Rio de Janeiro. Ele, como que tu vendeu para o Rio de Janeiro, pô? Eu não podia invadir a área dos outros. Então, o que eu fiz? Eu peguei o meu endereço e todos os ônibus que eram faturados para aquele meu endereço. Até hoje, Ah, que, até hoje eles recebem panfletos, mala direta da Marco Polo nessa casa onde eu morava, que moram meus filhos lá hoje. Então, eu botei todos os endereços do pessoal de Goiânia na minha casa.
Aí vendi 200 ônibus para lá. E aí fui para Marco Polo, né? Uma reunião, pô, cismaram de eu me homenagear. O cara que mais vendeu micro-ônibus no Brasil. Aí o cara gritou lá, também invadindo a área dos outros, pô. Aí o dono, né, cara, um dos diretores lá, falou assim, cara, isso é uma acusação grave, mas vamos supor que ele tivesse invadido. Foi uma falta de capacidade tua, pô, você deixar um forasteiro vender na sua área. Mas ele não vendeu na sua área, tá? Ele vendeu no Rio de Janeiro mesmo. Porque tinha a nota fiscal, né? Só que o cara não entendia. Toda hora chegava ônibus na autorizada dele em Goiânia para fazer revisão. Ele, porra, não vendi isso. Era tudo do Rio de Caraca, Janeiro. mãe. E como é que Entendeu? tu mandava o ônibus pra lá, pra Goiânia, se tava no endereço da tua casa? Não, então, os caras moravam em Goiânia. Ah, Eu fazia o financiamento para eles e botava retirado no Rio de Janeiro, com o endereço da minha casa. sim. Por que que eu conseguia fazer isso? Porque eu era o cara que tinha peito, eu tinha moral na época com a Marco Polo. Então, o que que eu fazia? Eu pegava 30% do valor do ônibus e salvava para fazer uma negociação. Qual era esse tipo de negociação? O cara, quando ia comprar um micro-ônibus, ele tinha uma van para poder dar de entrada. Eu pegava aquela van, entendeu? E aí eu fui para Marco Polo com aquele peso daqueles ônibus todos vendidos. Falei assim: eu preciso de um crédito de 30% do valor do ônibus para pagar com 60 dias. Aí eles toparam. Ó, bacana. Então o que que eu fazia? Quando o ônibus chegava, eu tinha 60 dias para vender aquela van. E eu falei para o dono lá da empresa, Robson, tudo que você não tocar dinheiro, eu vou ganhar 50% do lucro. Aí ele, como assim? Eu falei, vou te explicar na época, fica tranquilo. E aí entrava a van, comprava por 15, vendia por 30, a metade era minha, a metade dele. E aí ganhava dinheiro igual água. Ele ficou Caraca. doido. Cheguei com um Audi A4 novo, na primeira viagem que eu fiz, e ele tinha feito muito investimento, ele não tinha dinheiro para comprar um carro à vista como eu comprei. Ele foi comprar um Ômega australiano dividido em 60 parcelas para dizer que ele estava acima de mim, né? Aí eu cheguei para ele e falei assim: pô, cara, deixa eu dar uma volta no teu carro. Ele, por quê? Eu falei: teu carro é infinitamente melhor do que o meu, pô. Eu elogiando ele, né? Para quebrar aquele clima. Mas o carro dele realmente era, o Ômega australiano era top. Mas ele queria mostrar que não podia ficar por baixo de mim. Um belo dia, a Marco Polo, eu fiquei com tanta moral com ela que ela me deu um chamado Forplan, ela me deu 2,5 milhões de Forplan. Era um crédito que você tinha, que você ia vendendo e ia baixando e subindo aquilo dali. Era 2,5 milhões que eu tinha. E esse cara pegou e começou a pegar aquele dinheiro do Forplan e abrir empresa de factory, abrir empresa de cesta básica, abrir distribuidora de pneus, oficina de recuperação de cabine de caminhão, sabe? Aí, cara, você é retardado, é maluco. Aí ele, cara, você é bom pra caramba no que você faz, você é o rei da venda, você é o Pelé da venda. Agora, de administrar dinheiro, eu administro. Eu falei, cara, eu não estou preocupado com você, eu estou preocupado comigo. Em 2001, meu salário era R$ 45.000. Caramba, Tem Rui. noção? Era muito dinheiro. Aí eu falei, cara, olha quanto que eu ganho, você vai jogar tudo isso fora. Não faz isso. Ele, não, deixa comigo. Aí tá bom. Belo dia eu estou na minha sala, meu computador na minha frente, aí no telão assim, favor diminuir o Forplan de 2,5 milhões para 1,5 milhão. Ou seja, tinha que tirar 1 milhão do caixa. Como é que você tira? Você não tinha? Aí começou, não foi, não voltou para os cofres da Marco Polo, ela botou uma luz na nossa cabeça, começou a averiguar, não tinha os 2,5 milhões, estava tudo espalhado. Aí ele Caramba. quebrou, que a Marco Polo foi tomar a bandeira dele. E aí, nisso, a Marco Polo falou assim, pô, cara, mas ele deve 2,5 milhões. Aí uma mente iluminada falou assim, cara, o cara do negócio é o Rui, pô. Vamos fazer o seguinte, se ele pagar essa dívida toda, a gente dá a bandeira para ele. Aí eu, naquele entusiasmo todo, né? Então tá legal, eu tinha uma grana na época, dava para segurar. Ele falou assim, Rui, paga os 2,5 milhões, no término dos 2,5 milhões, a meta 2 anos, você é dono da bandeira da Marco Polo no Rio de Janeiro. Caraca, Rui. Aí eu comecei a batalhar, né? Vendia pra caramba, vendia pra caramba. Dinheiro tudo na conta da Marco Polo, vendia, vendia, vendia. Aí eu saí de lá, fui para um outro ponto. E nessa que eu fui para um outro ponto, a Marco Polo, cara, ela me confundiu. Ela, tipo assim, ela fala, o dono lá, né? O presidente falou assim para os caras: ó, vocês querem dar uma bandeira pro Rui, né? Ok. Qualquer coisa que o Rui fizer de errado, vocês perdem o emprego de vocês, porque ele é fruto da escola do Robson.
E o Robson foi que traiu, né? Aí os caras me chamaram em Ana Rec, eu me hospedei no Hotel Samuara, nesse dia estava até nevando um pouquinho. Eu me lembro bem, reunião 7 horas da manhã, o Gelson Zardo e o Fábio Rosa falaram assim, ó, entre a sua família e a minha família vai a sua, não vamos te dar a bandeira. Meu Deus. Desse jeito. Eu já havia gasto dinheiro com ponto. Cara, uma decepção. Eu falei para eles, quer saber de uma coisa? Eu devo ter outro chamado. Nunca mais eu vou vender um ônibus na minha vida. Saí do ramo, queria nem olhar ônibus, só que eu tinha uma grana e tinha um cara aqui perto de casa, hoje eu moro até perto dessa pedreira que eu fui dono um dia. Esse cara pegou 10 mil reais no meu nome emprestado e nunca pagou. Eu fui atrás dele, né? Falei, ô, seu Alfredo, vim aqui, lembra de mim? O Rui lá, diretor da Cruz de Malta. Lembro, pô. Você tá me devendo 10 mil reais, pô. Não, meu filho, eu vou te pagar. Só que nesse vou te pagar, eu fui me relacionando com ele uns 30 dias. E um belo dia passou um cara por mim, que quando eu assumi a Cruz de Malta, eu tirei esse cara dentro da empresa, que esse cara era um bandido, um safado. Eu falei, esse cara tá fazendo o quê aqui? Ele falou, mas ele arrendou aquela pedreira ali. Eu falei, como esse cara arrendou a pedreira? Pessoa um duro, sem vergonha. Aí ele falou assim, quer tomar a pedreira dele? Eu falei, pedreira? Eu quero a pedreira para você. Você tem condição? Ele falou, tem, arranja 220 mil reais que eu te dou a pedreira. Aí eu falei assim, então tá legal, vou arranjar o dinheiro. Eu havia comprado na Não entendia planta nada de pedreira, né, velho? nada de pedreira, nada. Pensa numa pessoa que não entendia nada de pedreira. Caraca, Rui, que Aí doideira, bicho. eu tinha um apartamento no Ocean Front, lá na Barra da Tijuca, que eu comprei na planta. Eles iam me entregar a chave naquele mês ali. O apartamento, eu dei 153 mil na época. Ele deveria, pronto, né? Custar uns 200. Eu fui lá na Carvalho Hosting e falei assim: eu quero meus 153 mil. Aí o cara falou assim para mim: rapaz, vale muito mais. E apartamento novinho, a chave aqui, essa primeira moradia, o condomínio está sendo lançado agora. Eu falei: não, não, vou fazer um negócio, depois eu compro outro apartamento. Aí o cara: tem certeza? Tem certeza. Eu falei: pum, fez o cheque de 153 mil. A minha mãe tinha acabado de vender a casa dela por 55 mil. Aí eu reuni meus irmãos e falei assim: eu estou precisando de 220 mil. Me preste o dinheiro da mãe, que depois eu devolvo para vocês. Eu tenho que comprar uma pedreira. Pessoal, como comprar uma pedreira? Eu falei: tem que comprar uma pedreira, cara. Minha mãe me deu os 55 mil, juntei e falei: pô, comprei a pedreira. Paguei o combustível, botei a pedreira para funcionar e ela foi embora. Aí daqui a pouco eu já estou sentado no meio dos caras que ditavam as regras da pedreira, né? Preço de mercado. E eu conversando de pau a pau com eles ali. Em um ano eu paguei 800 mil da pedreira, ela devia 2 milhões e meio, eu arrendei por 25 anos. Caramba, Aí foi Rui. outro, aí foi outro sucesso. E aí eu no auge, né? Morando na Barra da Tijuca, Audi A4 na garagem, garotão, Ou seja, a o pedreira deu Lind... dinheiro pra caramba. deu dinheiro. Aí veio o Lindbergh. Conhece o Lindbergh Faria? Esse senador aí, Lindbergh, alguma coisa? senador, tá? Hoje ele é deputado, né? Esse cara queria ser prefeito de Nova Iguaçu, Lula no auge. O prefeito atual, que era o Nelson Bonet, com 83% de intenção dos votos, já ia ser reeleito. Vem o Lula aqui com o Lindbergh e, pum, joga o Lindbergh no mercado. Aí o Lindbergh foi na pedreira do meu vizinho, falou pro Babo assim: Babo, tô precisando de umas pedrinhas, um pó de pedra, colocar nas ruas. Sabe como é que é, né? Nem é prefeito aí e tal. Ele virou pro Lindbergh e falou assim: espera sentado que eu já tenho meu candidato. O candidato dele, o Nelson Bonet, tinha 83% das intenções de voto. O Lula fez o Lindbergh ganhar no primeiro turno. Caramba. Qual foi a providência do Lindbergh? Fechar a pedreira do cara, né? Para fechar a pedreira dele, tinha que fechar a minha, que a rocha era igual, colada uma na outra. Aí ele foi e fechou todas as pedreiras, todas de Nova Iguaçu. Eu tinha 120 funcionários na época. Eu tinha uma reserva, paguei, fui pagando, e não me dei conta, cara. Chegou um momento que eu paguei tanto que eu não tinha dinheiro para botar combustível no Audi, eu não tinha dinheiro para pagar o seguro, nem pagar o IPVA. Aí eu falei: meu Deus do céu, quebrei, né? Parei o carro na garagem, fiquei lá desiludido. Falei: cara, o que eu vou fazer da minha vida? Olha que coisa de doido. Quanto Eu tempo tinha passou essa segurança. pedreira aí? Quanto tempo tu ficou com a pedreira? Eu fiquei um ano. Eu fiquei Fizeste um tudo ano. isso em um ano, velho? Todo esse um ano. Era muito intenso. Deus, cara. Que Não, aí doideira. que vem a boa agora.
Aí eu tô lá na frente da minha casa, pensando na vida, veio o Lira, meu segurança, meu ex-segurança, né? Aí falou assim para mim: posso fazer uma oração para o senhor? No meio da rua. Eu, pode, pô. Vamos embora, oração, seja bem-vindo. Botou a mão na minha cabeça, no meio da rua. Começou a orar. Pá, 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 pá. Aí ele falou assim para mim: ó, Deus está me dizendo que vai arranjar um negócio para você. Um bom negócio. Eu falei: duro, ferrado, qual é o bom negócio? No outro dia, ele falou assim: ó, vamos ali na Dutra, que tem uma fabriqueta ali que você vai gostar. Eu falei: fábrica de quê? Ele: vai lá, na hora tu vai ver. Aí fui lá. Cheguei lá. Cara, era uma fabriqueta de carroceria. As máquinas no tempo, embaixo de uma amendoeira, não tinha muro, não tinha nada. Um negócio, um chiqueiro, um escritório velho, uma mulher sentada de costa para a produção, vendo uma televisão. Falou assim para mim, para a mulher: assim, Ana, trouxe o comprador. A Ana trouxe? Pô, vem para cá. Sentei lá na cadeira lá, para conversar com a mulher. Eu falei para ela assim: qual é o teu faturamento? Ela falou assim: ó, dá uma olhada aqui. Eu estava tão cego, cara, que eu peguei o talão de pedido. Eu peguei o talão de pedido e confundi aquilo com nota fiscal. Aí fui olhando: 22 mil, 30 mil, 50 mil, 40 mil. Aquilo era só orçamento, não era venda. Eu falei: gente, essa mulher vende tanto desse jeito, olhando para a parede, de costa para a produção. Vou pegar esse negócio aqui e vou arrebentar. Aí eu, Lira, então, te falei, pô, vamos pegar isso aqui. Aí eu: quanto que tu quer? Ela: quero 35 mil. Eu falei: pô, eu não tenho um puto dentro do bolso, mas eu te dou 10 de 3.500. Qual é o problema que você tem? Ela falou assim: eu devo 28 mil de produtos para serem entregues. Eu falei: tá, qual é a receita para entrar? Ela falou: se você entregar 28 mil, que foram os 50% que eu gastei, você tem 28 mil para receber. Eu falei: mas para eu entregar 28 mil, eu tenho que comprar matéria-prima. Aí ela falou: você tem. Aí o que eu fiz, né? Eu sempre acreditei que o homem tem que ter o CPF maior do que o CNPJ. Você pode quebrar teu CNPJ. Se você não quebrar tua palavra no mercado como homem, você volta a ter o crédito, Ah, independente da tua empresa, né? uhum. E aí eu fui nos lugares que me conhecia. Eu: Marquinhos, pô, tô precisando de comprar madeira, maçaranduba, garapa. Eu não sabia de nada, eu falava assim, né? Aí ele: o que tu tá fazendo da vida? Eu falei: pô, montei uma fabriqueta de carroceria. Ele: meu Deus do céu, vamos embora. Aí tá bom. Comecei a trabalhar, chamei o pessoal, reuni o pessoal. Falei assim: ó, gente, eu assumi aqui, não entendo nada, mas sou gestor. Eu vou olhar vocês trabalhando, daqui a pouco estou ajudando, dando palpite aí. Vamos embora junto? Vamos embora, vamos levantar essa empresa. Aí começamos a trabalhar. O que aconteceu? Eu comprei a matéria-prima, eu ia entregando os produtos, e quando eu ia recebendo aqueles 50% que eu tinha direito, ela se antecipou, dizendo que ainda era dona, e pegava o dinheiro todo. Caramba, Rui. Não, troço de doido. Aí eu falei assim: meu Deus do céu, não acaba, cara, sofrimento. Ah, Aí fiquei revoltado com a mulher. E nessa revolta, eu resmunguei, né? Falei alto. E um amigo escutou. Aí falou assim para mim: Rui, eu quero ser teu sócio. Eu falei: sócio? Ele é. O que tu precisa para te montar uma fábrica de carroceria? Eu falei: cara, a única coisa que eu preciso é ficar aqui, porque eu estou devendo 20 e poucos mil reais no mercado. E eu não posso sair daqui, cara. Eu tenho que ficar aqui. Eu comprei esse negócio, estou pagando 3.500 reais por mês. A mulher é uma bandida, está me roubando, mas eu tenho que ficar aqui. Ele: não, 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 não. Deixa comigo. Eu vou arranjar 30 mil reais. Nós vamos montar uma fábrica em outro lugar. Aí ele foi, para um amigo meu, que eu nem lembrava desse amigo, tinha um ponto, pegou um ponto com 48, com 60 dias de carência para poder pagar o primeiro aluguel. Falou assim: arranjei 30 mil. Sai daqui agora. Vamos comprar um maquinário e vamos começar uma vida nova do zero, que você já aprendeu o suficiente. Aí o Claudinho: tu não pode fazer a coisa errada, hein? Senão eu vou ficar devendo. Ele: vai comigo, pô. Vamos embora, toma aqui a chave. Aí eu fui. Entrei lá na empresa, abri o portão, olhei o escritório, tinha um por um. Cabia duas pessoas dentro do escritório. Não tinha nada, as máquinas não tinham nada. Aí ele virou e falou assim: vou lá pegar o dinheiro. Ele foi pegar o dinheiro e até hoje não voltou. caraca, Rui. E eu fiquei ali sozinho, agora com uma chave na mão, sem maquinário, não entendi o suficiente. Só que, cara, é um negócio assim de Deus mesmo. Chegou um cara de bermuda, camiseta regata, baixinho, gordinho, e falou assim para mim: aqui, o
tu vai montar uma fábrica de carroceria aqui? Eu falei, vou. Aí ele falou assim, eu acabei de fechar uma fábrica de 30 anos, por causa de sociedade com meu irmão. E eu tô querendo montar uma... Eu quero trabalhar contigo, você me aceita? Eu falei, cara, eu não tenho nada aqui. Aí ele falou, não, eu tenho expertise, eu entendo tudo de carroceria. Arranja o dinheiro. Aí eu falei, então tá legal. Me dá aí 24 horas que eu vou arranjar o dinheiro. Fui num amigo meu e falei para ele assim, aqui, me empresta 20 mil reais. Aí ele falou assim, para quê? Eu falei, eu montei uma fábrica de carroceria, preciso comprar umas carrocerias velhas para dizer que aquilo é fábrica, botar na frente dela e comprar uns maquinários. Ele foi, pegou uma bolsa de dinheiro e toma aí, me deu em espécie. Aí começou a minha história, comprei os maquinários e comprei um monte de carroceria velha na Facchini, é uma das maiores fábricas de implementos do Brasil. E aí os caras me venderam umas carrocerias velhas, botei na frente da fábrica e botei assim, Frontal, a marca que deu certo. Aí o cara falou, pô, mas nem começou? Eu falei, Frontal, a marca que deu certo. Não tenho direito de errar mais na minha vida. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Vamos embora. E aí começou, pá, 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 pá. Aí chega eu trocar régua, fazer tampa, e esse cara me ajudando, né? Só que eu falei para ele assim, Ricardo, eu não entendo nada de carroceria, sou apenas gestor, cara. Esse poder é comigo. E tu vai ver eu dando um show nesse mercado? Tu não vai me trair, não? Ele falou, não, pô, tá maluco. Vou te trair, não. Eu falei, vamos anotar na agenda aqui que tu não vai aguentar essa pressão? Eu falei, em 2 anos você me trai. Aí botei na agenda, 2 anos você vai me trair. Tá bom. Comecei a trabalhar, veio um cara chamado Normando Gaioso afiar lâminas de desengrosso, as facas, né, que corta a madeira. E aí ele me cobrava lá, sei lá, 100 reais cada afiação na época. E aí um belo dia, eu deixei de pagar 70 reais por esse cara. Aí ele falou assim para mim, pô, cara, se você não me pagar hoje, eu não recebo meu pagamento. Eu falei, quanto que tu recebe? Ele falou, eu recebo 1.500. Eu falei, por causa de 70, tu não recebe 1.500? Aí ele falou assim, não, pô, se o cara que o meu cliente, se não pagar, meu patrão bloqueia. Eu falei, então sai dessa porcaria e vem trabalhar comigo. Aí ele, como assim? Eu falei, pô, eu vou te dar 5 mil para tu trabalhar comigo. Vou te dar 1.500 de base e você não vai ganhar menos de 5 mil reais. Você vai ser meu representante no Rio de Janeiro. Aí ele falou assim, tu vai fazer isso mesmo? Eu falei, vou. Aí dei aquela representação para ele. O cara é bom demais como vendedor. E ele começou a trazer os primeiros caminhões zeros para fabricar carroceria zero. Aí começou a história da carroceria zero. E tinha um negócio legal que era assim, todo mundo que chegava na Facchini para poder falar de reforma de carroceria, o cara que era o dono desse ponto aqui, né, dessa base aqui no Rio de Janeiro, ele me indicava, porque sabia que eu era um cara comprometido, que fazia um negócio bacaninha. Ele me indicava. Um belo dia, ele descobriu que eu já estava vendendo a carroceria zero. Aí ele não me indicava mais nada e começou, aonde eu ia vender, ele me seguia. Entendeu? Foi assim, aí fui embora. E aí, Jupiara, assim, fui crescendo, fui ganhando dinheiro, fui crescendo, comprava muita madeira. E aí o auge do meu crescimento foi quando chegou um fornecedor de madeira meu, falou assim para mim, cara, eu ganho dinheiro contigo com madeira. Só que compra madeira para fabricar carroceria. Vou te dar um exemplo aqui. Tu compra um metro cúbico nos dias de hoje aí por 7 mil. Que tal tu comprar por 3.500, sendo meu sócio? Tu compra para você por 3.500. Mas só que você compra carga também para a gente vender. O que for 7, a gente divide os 3.500 no meio. Eu topo. Entrei, comecei a comprar madeira para mim agora barato, comecei a ter poder de venda melhor, e ele começou a ganhar a grana dele. Só que passou assim um mês, ele foi e falou assim, cara, tem um negócio aqui irrecusável, você vai ter que fazer isso. Aí eu falei, o que foi? Ele, vem para cá. O maior galpão da Dutra, no melhor ponto da Dutra, era de um cara que se candidatou a prefeito e ganhou a prefeitura de Engenheiro Pedreira, onde eu tenho fábrica hoje. Esse cara abandonou a fábrica de bancos de igreja na mão do sobrinho. O sobrinho detonou a fábrica toda e quando eu entrei, ela estava devendo mais de 1 milhão. E aí, o que eles fizeram? Ó, tu assume a fábrica e eu te dou e você assume 1 milhão de dívida. Aí eu falei, caramba, 1 milhão de dívida? Mas o que tu deve? Eu devo 480 bancos de igreja, eu devo a agiota, eu devo um monte de coisa. Fornecedor, chamei todo mundo e falei assim, eu vou trabalhar para poder pagar isso aqui tudo. Eu vou transformar a fábrica de bancos de igreja numa fábrica de carrocerias. E aí eu vou conseguir pagar todo mundo. Se tiver todo mundo paciência,
eu pago a todo mundo. Aí os pastores, mas eu quero banco de igreja. Eu falei, não, vai ter uma equipe aqui fabricando banco de igreja para vocês. Só que aí entrei num banco de igreja, levei a fábrica de carroceria para lá, e aí passou o comandante da Marinha, da Casa dos Marinheiros aqui do Rio de Janeiro, na Avenida Brasil, parou lá e fez uma encomenda hoje, mais ou menos, uns 600 mil de banco de igreja. Aí eu fui para a Casa dos Marinheiros, reformei a igrejinha da Casa dos Marinheiros toda, troquei tudo, reformei tudo, ganhei uma grana violenta, aí me chamaram para a Ilha das Flores, fazer a reforma da igreja também lá, ganhei também outra grana, e isso paralelo junto com a fabricação de carroceria. E aí fui crescendo, até que um dia me pegaram e me pegaram dentro da fábrica, né? 3 caras, querendo pagamento, e não sei nem por que não fizeram nada comigo. Não tocaram um dedo, mas eu passei um sufoco danado com os caras. E aí eu fiquei uma semana abatido, sem querer trabalhar. Falei, caramba, uma fábrica gigante dessa, 100 mil metros quadrados. Fiquei com medo. Aí 100 mil um metros cliente quadrados. meu, dois irmãos, falou assim, aqui, vamos ser sócios? Eu, vaidoso, não queria abrir mão, né, de sociedade para ninguém. Ele falou, vamos ser sócios nisso aqui, pô. Aí eu entrei de sociedade com eles, numa quinta-feira, no domingo me chamaram para uma reunião, e aí veio o terceiro sócio. Foi outro aprendizado que eu tive na minha vida. Quando vem, era 50-50, né? 50 mil e 50 de dois irmãos. Quando chegou no domingo, eles trouxeram um gerente de banco, que hoje é meu amigão, e aí falou assim: vamos ter que dividir por 3. Eu, pô, por 3? Vocês vão ser maioria sempre. Não, pô, aqui é família, pô, vamos embora. Entrando na sociedade, esses caras pegaram todo o dinheiro que colocaram lá dentro, pegaram emprestado. A gente não conseguia pagar uma folha que não fosse pegar dinheiro emprestado, não conseguia pagar uma folha que não vendesse um caminhão meu, conseguia pagar uma folha que não vendesse um carro meu. E eles só eram depredadores. Hoje são meus amigos, sabe do que eu estou falando aí? Se um dia ouvirem isso aí, vão saber que eu estou falando a verdade. E eu passei na mão desses caras durante 2 anos, como empregado deles, porque só era a maioria, os dois, né? Os três, né? A votação eu perdia todas. Então, eu, para me defender, para me manter no mercado com a minha palavra, eu trabalhava e eles só iam lá só para fazer serviço para os caminhões deles. Fazia nada, não pregaram um prego na parede nessa sociedade. Eu demorei 2 anos para acabar a sociedade, mas para eu acabar a sociedade, eu tive que vender o patrimônio que eu tinha para pagar eles, indenizar eles. Ou seja, eles entraram sem nada e saíram na época, cada um com uma grana. E aí eu vendi esse patrimônio, fiquei com uma parte do dinheiro, e aí montei hoje onde é a Frontal. Hoje eu tenho uma fábrica de 16 mil metros quadrados, que é a Frontal. E aí comecei uma explosão sozinho, né, fazendo tudo de novo que eu sempre fiz, que eu sempre gostei, agressivo no mercado. Comecei a crescer, montar galpões e fui embora, crescendo. Em 2013, eu faturando aí mais ou menos 1,5 milhão por mês, ganhando dinheiro pra caramba. Em 2013, 2014, 2015, 2016, a Dilma deixou o país naquele buraco e eu quebrei. Com 82 funcionários, fiquei com 10 funcionários, 56 causas trabalhistas. E aí veio a maré mais difícil, a parte mais difícil da minha vida. Aí, por que eu me sustentei e estou hoje aqui? Bem, porque eu não tinha o que fazer. Por exemplo, eu podia ter abandonado tudo e fazer qualquer outra coisa. Vender Sim. carro na calçada, qualquer coisa. Só que meu patrimônio era muito grande. E se eu largasse o patrimônio, o pessoal invadia, entendeu? Uhum. Eu não tinha dinheiro. Então, o que eu fazia? Eu ficava trocando pau velho ali, reguinha para um para outro, para me manter, já que eu não pagava aluguel. Aí eu fui diminuindo, fiquei com 4 funcionários. Aí eu falei para os caras assim: meu amigo, vou fazer um negócio. Eu vou levantar a Frontal. Em um ano, se eu não conseguir levantar, eu fecho a Frontal e saio do ramo de carroceria. Aí eles, então vamos ficar um ano juntos. Aí ficamos um ano trabalhando. Isso em 2016. Em 2019 veio a pandemia, né? 19 para 2020. Ah, foi? Foi isso. Foi. Eu não tinha dinheiro para pagar a passagem deles. Aí o que eu fazia? Botava eles dentro do meu carro. Veio a pandemia. Eu falei, vai morrer todo mundo junto. Sem máscara, ninguém usa máscara. Aí levava todo mundo no meu carro, entregava em casa, e no outro dia eu tinha certeza que eu pegando, todo mundo estava trabalhando comigo. E aí foi uma época que começou a dar dinheirinho. Por incrível que pareça, na pandemia comecei a ganhar dinheiro de novo. Porque o material de construção bombando, né? Todo mundo fazendo obra.
E os caras que tinham caminhões iam para lá fazer reforma, compravam carroceria. Eu comecei a levantar a pipa de novo. Aí chegou um amigo e falou assim, cara, tu tá merecendo um carro, pô. Um carro bom, um carro que sempre você teve. Eu falei assim, e aí, qual carro que você tem? Eu falei assim, ele me enfiou um ferro danado. Ele falou assim, eu tenho uma Range Rover V8. Fazia 1 km/litro. Eu falei, caramba, carro bonito. Ele Ah, falou, troca por carroceria, pô. Vou vender carroceria para você, vou ai, descontando. Aí eu falei assim, pô, as pessoas gostam de aparência, né? Eu tenho que mostrar agora que eu tô por cima. Eu peguei a Land Rover. Peguei, paguei ele através de carroceria. Passou uns 4, 5 meses, ele veio com outra Land Rover. Ó, essa daqui é melhor do que aquela. Eu falei, como é que é essa daí? Ele, V6 a diesel. Falei, caramba, deixa eu dar uma volta. Ele pode ficar aí uma semana com ela. Carro econômico demais, um conforto. Eu tenho ela até hoje, tá? Aí o pessoal falou assim: caramba, o cara deu a volta por cima. Ele agora tem 2 Land Rover. Eu tinha a verde e tinha a branca. E aí isso atrai, né? As pessoas vivem de aparência. Aí começou o é. mercado voltar, comecei a ganhar grana. Aí no dia 6 de março de 2022, eu já estava legal. Já dava para comprar uma picanhazinha, uma carninha legal. Aí meu filho chegou no meu aniversário e falou assim para mim: pai, conheci um cara que ele já ouviu falar de você, mas não te conhece. Ele comprou uma SA, ele é majoritário de uma SA. A SA vai fechar porque ele botou o dinheiro e não vingou. Vai lá conversar com ele, ele quer te conhecer. Eu falei, porra, vou nada. Eu agora estou andando de Land Rover, começando a pegar oxigênio, não vou trabalhar com ninguém, nada. Ele, não, pai, vai para lá, vamos lá conhecer. Eu falei, não, vou não, Ruizinho, vou não. Só que chegou na segunda-feira, meu filho veio aqui em casa e falou assim, vamos lá comigo, pô. Custa nada, vai escutar o que o cara tem para falar contigo. Aí eu, tá bom, vamos embora. Aí fui lá. Cheguei lá na Barra da Tijuca, puta de um prédio, não, tudo faraônico. Aí desce um cara de 1,30 m numa Land Rover. Aí meu filho falou assim, aquele cara ali, ó. Eu falei, aquele cara que é o dono disso tudo? Ele, é. Eu falei, porra, então eu vou ser dono dessa porcaria também. Vou lá conversar com ele. Aí já fui com outro ânimo. Aí entrei na sala com o cara, meu amigo. 10 minutos de conversa. Ele me perguntando, pá, 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 pá. Ele, ó, toma, a chave é tua. O presidente dela tá no corredor aí. Vou mandar ele entrar agora aqui, vai passar o token para tua conta. Você vai assumir a conta da empresa e vai para lá. E aí eu vou enjeitar lá para você de cara na primeira semana 2,5 milhões. Eu falei, pô, tranquilo. Quanto que tu quer ganhar? Cara, você sabe que a gente, como empresário que sabe o que vai ganhar no final do mês, ele está acomodado, né? Eu nunca sabia quanto que eu ia ganhar. Mas eu sabia que 30 mil na época, há 2 anos atrás, era um dinheiro expressivo. Eu falei, pô, o cara não vai me pagar 30 mil. Aí ele falou assim: quanto você quer ganhar? Eu falei: 30 mil. Aí ele: 30 mil? Tá bom, tá fechado. É isso mesmo, mulher? 30 mil. Ó, pagamento é 30 mil. Vai lá e assume. Eu fui para lá. Quando eu cheguei na empresa, que é a Cabi, né? Cabi Strong, ela estava morta. Não tinha nada, nada, nada. Não tinha uma chapa no chão. Os funcionários mortos. Aí eu falei para os caras assim: quero conversar com vocês aí. Chama a liderança. Aí chamou a liderança. Eu falei: ó, cara, o meu sonho era fazer a Frontal se transformar numa Cabi, ter tudo que vocês fabricam. Agora eu estou diante desse sonho. Eu tenho capacidade de tocar essa empresa, mas eu quero saber se vocês têm capacidade de aguentar o tranco trabalhando comigo. Ele disse, mas como assim? Eu falei, eu trabalho de domingo a domingo. Eu trabalho todos os dias, 2 a 3 horas de hora extra. Vocês conseguem? Não tem feriado, mas eu levanto essa empresa. Ele, cara, nós oramos para aparecer um cara peitudo igual a você, porque todos os presidentes que entram aqui, eles ficam sentados lá na sala, não entendem de nada, diz que são gestores, mas não entendem de nada, pô. E se você entender, porque falaram que você é dono de uma fábrica também, nós topamos. Então tá legal. A partir de hoje, a gente só sai daqui 7 horas da noite. E aí começou, na primeira semana, eu lembro que ele tinha que me dar o dinheiro, né? O tão sonhado 2,5 milhões. Aí ele falou, não vou te dar 2,5 milhões essa semana, não. Vou fazer um negócio contigo. Eu vou te dar 700 mil. A minha folha, na época, era 280 mil. Eu falei, ó, cara, eu não posso atrasar a folha, tá? Tem que vir esse dinheiro. Aí ele, pô, confia, pô. Isso de segunda para sexta-feira. Eu já tinha vendido mais de 700 mil reais. A fábrica não vendia 30 mil por mês. Eu já tinha vendido mais de 700 mil. E ele ficou sabendo.
Ele chegou na sexta-feira de manhã, cedinho, 7 horas da manhã, ligou para mim e falou assim: aqui, deixa eu falar um negócio contigo. Eu posso te dar 400 mil reais? Ai, Aí eu já tinha vendido 700, né? Hum. Falei, pô, fica tranquilo, fica na paz, pode dar. Ele, vou botar 400 mil na conta. Aí botou 400 mil na conta, eu paguei a folha 280, e aí ele viu os 700 mil na conta, que entrou, né? Aí ele falou, caramba, pô, tem 700 mil na conta, preciso falar contigo, vem aqui no meu escritório. Eu fui lá no escritório. Ele falou assim, pô, cara, me empresta 210 mil aí. Eu emprestei os 210 mil, ele nunca mais devolveu e eu comecei a... Não, eu pedi emprestado 190 mil. Ele pediu, nunca devolveu, e eu comecei a história com 210 mil reais. Aí no primeiro mês foi 3 milhões e pouco, no outro mês foi 4, e assim foi embora. Foi embora. E é hoje que tu tá tomando conta da tua empresa e dessa SA. Aí eu não consegui tocar as duas juntas, né? Aí eu falei com ele assim, ó, só tem um jeito. Eu não posso ficar levantando uma empresa e quebrar uma de 20 anos. Eu tenho que unificar as duas. Ele, como você vai fazer isso? Eu falei, eu vou pegar meus funcionários, trago para cá, mesclo com todo mundo, trago os meus produtos aqui para dentro e vamos trabalhar todo mundo junto. Pô. O meu produto vai melhorar para caramba, vai estar perto de mim com esses maquinários maravilhosos, a mão de obra perfeita. Ele falou, então tá legal, então faz isso aí e eu depois vou te fazer uma proposta. Aí uma semana depois ele falou assim, vamos fazer o seguinte, quanto você acha que vai valer essa empresa quando você sair da recuperação judicial? Eu falei, uns 100 milhões. E quanto que vale a tua empresa hoje? Eu falei, do jeito que está, não vale 5. Ele falou, então vou fazer o seguinte, eu vou te dar 30% da Cabi e vou ficar com 70% da tua. Por quê? Daqui a 3 anos acaba teu mandato, você vai pegar o expertise disso tudo, vai embora. Eu não posso perder você mais. Não tem outro cara para substituir você ali. Então nós vamos fazer essa fusão. Você passa a ser 30% da Cabi e eu 70% da Frontal. Só que tem que ter os investimentos. Eu falei, passa a Frontal para o teu nome quando a gente fizer um investimento de 17 milhões lá e tiver a dívida da Cabi paga aqui. Eu tenho 30% de uma empresa milionária e vou fazer a outra ficar milionária também. Aí eles vão fazer melhor. Quando você terminar de pagar essa dívida aqui, você vende a Cabi, bota dinheiro todo no caixa e faz a fábrica dos teus sonhos. Aí eu vim embora e ela só vai crescendo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Luizão. Tu entrou no marketing de rede. Teve uma época da tua vida no marketing de rede onde a gente se conheceu. O que que o marketing de Isso. rede te ajudou nesse processo todo? O que que tu atribui àquele ensinamento lá? O que que tu lembra daquilo? Qual é a referência que tu tem daquilo ali? No marketing multinível, embora eu tenha rejeitado fazer o marketing multinível durante 2 anos e meio, eu aprendi muita coisa. É a base hoje para chegar onde eu estou. Por quê? Eu aprendi a dividir, né? Por incrível que pareça, cara, as pessoas que querem tudo para si sofrem muito, demoram muito a crescer, não são felizes, e eu aprendi a dividir. Então, hoje, os meus colaboradores, meus parceiros, eles ganham comissões absurdas que ninguém no mercado ganha, entendeu? Eu tenho um garoto aí, que tinha um carrinho, um Fiat desses aí da vida. Eu falei, pô, compra um carro bom para você, pô. Ele, cara, meu sonho é comprar um Toyota. Eu falei, comprar um Toyota, compra esse Toyota aí. Ele, mas como é que eu vou pagar essa parcela? Eu falei, se tu não vender, eu pago para você. Essa semana agora ele ganhou numa venda 150 mil reais. Porra. Tem noção? Quando ele entrou para trabalhar comigo, sabe qual era o sonho dele? Ah, CPM. olha. CPM. Foi passado. Entendeu? Oi? Ele tinha passado no Tinha concurso. passado no concurso tudo. Aí eu falei para ele, sai disso aí, pô. CPM nada. Não que seja desonroso. Mas tu vai levar um tiro na cara para quê? E pode Só que ganhar vale a pena. mais fazendo outra coisa, né? Tem Não é potencial. isso? Então hoje ele anda com o Toyota dele, ele viaja, porra, ganha bem pra caramba. Fica bobo. Paguei agora 50 pau para ele, se bota na conta dele e falei, caramba. Eu falei, isso aí, confia, pai, né? É. Confia. O que que o marketing multinível me ensinou? A dividir. Quando você divide mais, você agrega mais, né? Você agrega mais. Isso foi uma das coisas que eu aprendi. A outra foi uma das melhores fases da minha vida, porque o marketing multinível é um lance que te dá liberdade, né? É uma liberdade, Jupiara, nem é fantasiosa. Por quê? Você tem compromisso pra caramba. Então, é uma liberdade que, se você realmente quiser curtir aquela tua liberdade e esquecer dos compromissos que você tem para manter o marketing, aquela rede acesa, você, em médio e longo prazo, você começa a cair, porque as pessoas começam, caramba, o cara não está aqui cumprindo o que ele prometeu. Mas é uma coisa apaixonante.
foi a melhor fase da minha vida. Pô, nós viajamos aí alguns países aí do mundo através do marketing multinível. Eu lembro que eu vinha numa viagem, acho que era de Las Vegas para o Rio, e um amigo nosso, o Daniel, falou assim para mim: quanto que você venderia a sua rede hoje? Eu sei que ele me ofereceu 500 mil reais na minha rede. Se eu te desse 500 mil, tu venderia agora? Eu falei: não, pô. Ah, tá, você é um cara sábio, né? Estava ganhando aí uma grana boa na época, e aí viajava por esses países todos, amizades. Pô, Quais foram os países que tu viajou, Rui, pelo marketing de rede? Tu lembra? vamos começar pelos pobrezinhos? Bora. Argentina, fui para Las Vegas. fui para Utah, depois fui para Las Vegas, depois fui para Havaí, depois fui para o Tahiti, fui para Suíça, Paris. fui para Paris. É aquele negócio, né? Quem vai a Paris pode falar que, se quiser conhecer 20 países, conhece, né? Eu não tive esse privilégio, porque nós ficamos só 10 dias, Nós fomos à Suíça com o Jupiara. mas nós fomos para a Suíça, né? Vamos juntos para a Suíça. Tem que falar inglês por ti, né? Porque tem que te ajudar. Cara, vou te falar, você quando manda umas fotos assim daquela época, é muito bom. Eu tenho uma saudade danada, porque, ô Jupiara, eu sempre ganhei dinheiro na minha vida, mas se tem uma coisa que eu não busco é o dinheiro, tu acredita? Eu sei. Eu sou um camarada que busca realizações. Eu gosto de me sentir bem. No marketing multinível, eu me sentia bem, então eu fazia aquilo com uma maestria, pô. Eu falava: vou sair de casa para bater um título, uma semana depois eu voltava com o título batido. Então, assim, era um negócio muito bom, e cada título que você ia bater, você conhecia pessoas maravilhosas que você jamais imaginaria conhecer. Tipo assim, ó, eu vou te falar uma coisa. Há 4 anos eu estava com uma dificuldade financeira do caramba, 4 anos atrás. Com 3 anos, eu já estava conseguindo pagar as coisas. Com 2 anos, há 2 anos atrás, eu comecei a ganhar uma graninha boa. 2 anos depois, eu tenho um padrão de vida totalmente diferente. Totalmente É um diferente. cara Totalmente diferenciado. diferente. É um cara É. diferenciado. Mas aí tu pergunta assim, e tu fica atrás do dinheiro? Eu sou o cara que mais perco dinheiro. Eu já perdi mais dinheiro na vida do que ganhei. Eu não faço questão do dinheiro, mas ele me atrai, porque é aquela lei, né, do benefício para quem trabalha. Eu trabalho, eu me considero um cara super honesto no meu trabalho, super honesto com meus clientes, super honesto com meus amigos. Acho que a riqueza é o seguinte: é você não ficar pensando no dinheiro. Se você não pensa no dinheiro, você é um cara privilegiado, isso é uma riqueza, né? Então, hoje, eu brinco até com a Juliane. A Juliane falou: amor, vou fazer uma compra ali e tal. Vai lá pro mercado e fala quanto que é, pô. Acabou. Qualquer coisa que ela for fazer hoje, eu tenho condição de bancar. Só que ela sabe o seguinte, né? Ela é muito simples, né? Ela não é uma mulher esbanjona, né? Então, assim, eu confio no que ela fala para mim. Se ela falou assim: eu estou precisando de comprar isso, 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 eu dou o dinheiro, porque eu sei que ela não é fútil. Se eu notar futilidade, eu não vou trabalhar igual um louco com o meu trabalho para criar uma pessoa fútil no mundo. Então, ela está Claro. ensinando meus filhos a ser desse jeito, e a gente está ficando daqui para frente, cara. Assim, é duplicação, né? Duplicação. Então, se você perguntar assim, o que você tirou do marketing multinível? Eu tirei uma coisa que eu nunca deveria ter tirado, é eu do marketing multinível. Eu tinha que estar até hoje lá. Eu aprendi muito no marketing multinível a ter a paciência. Você sabe que a gente tem que ter paciência, resiliência, então nem se fala, mas a paciência é coisa absurda. Você está mostrando para o camarada ali uma realidade e não encaixa na cabeça dele. Não consegue ver, né? Aprendi a dividir muito, né? Daí você divide, o dinheiro vem em menor parte, mas vem numa quantidade absurda, né? Porque são partículas vindo de tudo quanto é lado. Eu aplico isso no meu trabalho. E agradeço também o marketing multinível, que foi ele que me proporcionou conhecer alguns países do mundo, né, cara? Tem que fazer a frontal também ficar em Né? pé, né? E outra coisa, foi o marketing multinível que fez eu ter a frontal hoje. Sim, Porque eu ganhava o dinheiro do marketing multinível e enfiava na frontal. Olha que exatamente. legal, cara. Então a gente ia para o Tahiti, curtia aquilo tudo lá, né? Comer Nosso dia tinha lagosta ficado na aqui. beira do mar e tal. Eu já tinha deixado o dinheiro para comprar uma carreta de madeira. E quando eu voltava, eu entrava na fábrica de carroceria e ficava trabalhando lá um bom tempo. Depois eu saía de novo. À noite eu fazia o marketing e quando viajava era tempo integral. Então foi assim, maravilhoso. Sensacional. Você é um cara que atrai, Rui. Você é um cara que a tua história eu conheço, né? Estou ouvindo pela segunda ou terceira vez e é inspiracional demais. Quem prestar atenção nisso aí, tudo que tu falou, vai ver que é uma questão de ser persistente, trabalhador, de atitude, de ação, de caráter.
que as coisas vêm. Quantas vezes tu caiu, foste traído, caiu, aconteceu problema no teu negócio, e quantas vezes tu reconstruiu, conseguiu ter uma parceira maravilhosa, que é a Ju, uma mulher de Deus, que é sábia também, porque sem isso também não vai. E eu sou muito orgulhoso de ser seu amigo e amigo de vocês. Então, assim, eu estou muito feliz. Eu quero realmente ir aí na tua casa. Eu quero realmente te dar um abraço. Você é um camarada que saiu de Belém do Pará para vir a Nova Iguaçu no meu casamento. 1 em 1 milhão faz isso. E também eu te retribuindo no carnaval para Belém do Pará. Tá Carnaval, maluco? velho. Tá maluco, velho. Isso é Não muita é isso? verdade. Isso é Então nós muito bom. provamos que somos amigos um do outro, porque cada um deu sua Até parte debaixo do da... sacrifício. Eu não tenho 50 anos. Depois você voltou nos meus 50 anos, né? Verdade. Então nós somos amigos e foi fruto do marketing multinível, né? Foi É, fruto do marketing multinível. é verdade. Esse É isso negócio, aí. ele constrói, gera muita amizade bacana. Porque são pessoas que têm sonho, né, cara? São pessoas que querem vencer. Marketing de rede se caracteriza. Quem entra no negócio é porque quer mudar, quer crescer, quer construir. E é a característica nossa. Então a gente se espelha, se une. Olha, Rui, te agradecer. Obrigado por isso. Obrigado para a Ju aí, para as crianças.